Olá, meu nome é Vitor Tulli, eu sou diretor da Administradora Nacional de Tecnologia e Novos Negócios e estou aqui para um novo bate-papo com o Leandro Sender para que a gente fale de um assunto super importante que muitos síndicos querem saber e principalmente as consequências legais e os atos que podem ser praticados pelo condomínio por ele síndico, que é o assunto sobre condômino antissocial. Para participar dessa conversa, como eu disse, Leandro Sender, sócio da Sender Advogados, presidente da Comissão de Direito Condominial da ABA, Associação Brasileira dos Advogados. Está aqui comigo, agradeço bastante a presença. A gente vai conversar um pouquinho sobre condômino antissocial, se ele pode ou não pode ser expulso, quais atitudes que eu posso tomar com esse condômino, quais as multas de penalidade que ele pode ter que vir a pagar, pode ser cobrada dele, e também alguns exemplos práticos. Vamos lá, Sender, muito obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente e vamos lá? Vamos lá. A primeira coisa, agradeço por ter me chamado mais uma vez para esse bate-papo. O tema é excelente, realmente muito bom tema escolhido. É um tema que sempre representa muito impacto na coletividade condominial. Qual condomínio que não tem um condômino problemático, né? Com certeza. E é sempre uma pergunta recorrente que o síndico faz. O que eu posso fazer? Essa pergunta sempre chega lá no escritório. O que eu posso fazer? Qual o procedimento que eu tenho que adotar? Até onde eu posso ir? Será que eu consigo tirar essa pessoa do meu condomínio? Então, essas dúvidas todas pairam sobre praticamente todos os condomínios a nível nacional, talvez mundial. Com certeza. Sempre tem aquele problemático e a gente tem que saber interpretar, saber sempre qual é o caso, se é antissocial, se não é. Porque caracterizar um condômino como antissocial ele não seja, né, pode causar tanto problema para o síndico quanto para o condomínio. Eu acho que a primeira pergunta, né, Leandro, é justamente essa. O que é um condômino antissocial? O que caracteriza o condômino antissocial? Legalmente falando, o que é isso? Primeira coisa, é importante fazer uma distinção que é muito importante. Antissocial, do ponto de vista jurídico, para a caracterização do condômino, não tem nenhuma relação com falta de educação. Sim. Aquela pessoa que gosta de ficar sozinho, que é antissocial, não gosta de se envolver com outras pessoas, não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. O antissocial, do ponto de vista jurídico, é aquele condômino que gera incompatibilidade de convivência com os demais condôminos. Quando a sua convivência se torna impossibilitada pelas suas atitudes, aquele condômino pode vir a ser caracterizado como antissocial. É essa a definição técnica que existe. Perfeito. Então, não tem nada a ver com ele ficar sozinho, como você disse, etc. Tem a ver com a convivência reiterada ali, né, a convivência diária com outros condôminos. Eu acho que essa é até uma pergunta. Uma atitude só faz aquele condômino antissocial ou realmente eu preciso de mais atitudes? Tem um mínimo dessas atitudes antissociais que o condômino tem que exercer? Bom, excelente pergunta. Essa questão é muito subjetiva. Tá? A lei não traz uma definição clara do procedimento, assim, da quantidade de vezes que ele tem que infringir um regramento condominial para poder ser caracterizado como antissocial. Não existe um escalonamento. Não tem se fizer barulho, tem que ser 10 vezes para poder, 10 festas para caracterizar. Se for um ato mais grave, 2 vezes. Isso não existe. Tá? Então vai muito muito da análise específica de cada caso concreto para poder entender a definição. Então, por exemplo, um caso que coloque a vida de outros condôminos em risco, uma atitude só já pode ser caracterizada como antissocial. Uma festa que um condomínio faz hipoteticamente, a gente vai abordar melhor isso, não. Aí uma festa pode gerar uma penalidade, outra, e aí sim, com passar com essas atitudes de forma reiterada, aí ele pode vir a ser caracterizado como antissocial. Então, não existe uma definição assim clara do número de vezes, vai depender de cada caso. É importante isso, né? Realmente ver caso a caso. E por que seria importante caracterizar um condomínio antissocial? Né? A gente está falando, o que é um condomínio antissocial? Então, mas por quê? Por que um condomínio gostaria de caracterizar um condomínio com atitudes que fazem muito mal para a coletividade como antissocial? Que benefício o condomínio tem em transformar um condomínio antissocial? O grande interesse do condomínio, da coletividade, em caracterizar ele como antissocial, é fazer com que ele pare de cometer aquela infração. Então, você caracteriza ele como antissocial, você aplica as penalidades inerentes ao antissocial para que aquela infração deixe de acontecer. Então, com isso, a ideia é que a coletividade volte a ter paz em sua convivência com todos os condôminos, e não tem aquele condômino que gera incompatibilidade de convivência. A ideia qual é? Ele gerou incompatibilidade, você penaliza ele, ele entende que ele
entende? No mundo fictício. Sim. Ele entende que ele gerou uma incompatibilidade de convivência e deixa de agir daquela mesma forma. Esse é o objetivo da penalização dele. Na prática, sabemos que a história não é bem assim, mas a legislação define dessa forma. E a penalidade, né, Leandro, ela vai além de só um nome, de só taxar aquele condômino como antissocial. Ela também tem uma penalidade financeira muito maior do que um condômino comum, né? Eu acho que é uma escalada. A gente está falando de um condômino que faz uma festa em um determinado momento e aquilo é ruim para a coletividade, mas a gente está falando outro que está reiterado ou causa risco à vida. Então você vai fazendo uma gradação ali, né? E para cada gradação você vai aplicando penalidades cada vez maiores, né? É bom a gente lembrar que existe um limite de multa para uma atitude ordinária que um condômino faça, que vá contra a convenção, contra o regulamento interno, e esse limite de multa é baseado em cota condominial, correto? Perfeito. E o limite hoje é definido pelo Código Civil. Qual é o limite de multa? Então, vamos falar. Exatamente como você falou, existe como se fosse um escalonamento, tipo uma gradação para poder caracterizar ele como antissocial. Como é que funciona? O artigo 1336, no parágrafo 1º, se eu não me engano, ele estabelece qual é a penalidade para aquele condômino que infringir, parágrafo 2º, perdão, que infringir o regramento do caput do artigo 1336. Um condômino qualquer. Condômino qualquer. Qualquer regra, descumpriu qualquer regramento do condomínio. Exatamente. E o artigo 1336 tem alguns incisos, mas o mais importante aqui para o nosso papo é o inciso 4º, que é aquele que se aplica a qualquer situação. Aquele condômino que causar perturbação ao sossego, à segurança, à salubridade dos demais condôminos. Então, qualquer situação, ou os bons costumes, qualquer situação onde se perceba essa infração à segurança, sossego ou salubridade dos demais condôminos, pode vir a ser aplicada multa. E o que fala o parágrafo 2º do artigo 1336? Fala o seguinte, que o condômino que infringir, ele vai ser condenado, ele pode ser condenado a pagar a multa prevista na convenção, então tem que ver a convenção e a importância de ter uma convenção bem definida, aí se aplica aquela penalidade prevista na convenção e se a convenção for omissa, se não tiver nenhuma informação sobre pena na convenção ou se o condomínio não tiver convenção, que pode acontecer também, é necessário convocar uma assembleia e aí por 2/3 de votos se defina qual é a multa. E aí, por uma questão lógica, se você precisa de 2/3 para aplicar a multa, 2/3 você altera a convenção. Então é muito mais fácil convocar uma assembleia para alterar a convenção, para estabelecer o valor da multa, do que tão somente aplicar a multa naquele caso específico. Então essa é o primeiro escalonamento, é o primeiro grau de escalonamento. E essa multa, seja na convenção, seja em assembleia, ela tem um limite de 5 cotas condominiais, correto? Exatamente. Então eu não posso multar, minha cota é R$100, minha multa máxima vai ser R$500. Mesmo que na convenção estabeleça um valor maior ou decida na assembleia, o condômino sempre vai ter o direito de recorrer daquela multa e pagar só até 5 cotas condominiais. É isso. Esse é o padrão, certo? É isso. Esse é o padrão. Não. É lenta, não é só o padrão. Essa é a regra. Esse é o limite legal existente. E é muito bom esse ponto, porque é até 5 vezes. Então a ideia também é que existe o escalonamento dentro dessa multa. Primeira infração paga 1 cota, 2 cotas, 3 cotas. Aí você vai criando escalonamento dentro dessa previsão legal. Então a gente pode dar aqui um exemplo, acho que pode dar 2 exemplos talvez. Eu tenho um cachorrinho, o cachorrinho fez cocô nas áreas comuns, eu não limpei, na área comum eu não limpei. Né? O síndico pega ali, por exemplo, a gravação, conversa comigo uma vez, é sempre bom a gente ter um diálogo com o condômino para ele entender que não só ele está fazendo errado, por mais que às vezes pareça óbvio, né? Mas a gente informa que ele está fazendo errado, que ele está fazendo errado aquilo perante os outros condôminos, perante uma convenção, que às vezes, eu não acho que está, mas tudo bem, mas os outros convencionaram que isso aqui é errado. Então, aqui dentro desse perímetro, você não pode fazer isso dessa forma. Se você fizer uma próxima vez, eu vou aplicar uma multa em você. Né? E aí ele deixou de novo lá o cocô do cachorro na área comum. O síndico vai lá, pega a gravação, por exemplo, é sempre bom ter esse recurso, e multa aquele condômino. Ele vai multar até 5 vezes a cota condominial. Por exemplo, multar uma cota condominial. Deixou pela 3ª vez, ele pode ir lá 2 cotas condominiais. Só uma explicação, é até 5 vezes se previsto na convenção. Se a convenção fala que é uma cota, está limitada a uma cota. Essa é a primeira aplicação naquele escalonamento que a gente conversou.
Então, essa primeira penalização é aquela limitada à previsão constante na convenção. Então, se a convenção estabelece 2 cotas, pode chegar até 2 cotas. Se a convenção fala somente uma cota, então essa limitação é até uma cota. E aí, uma primeira vez uma cota, segunda vez uma cota, terceira vez uma cota. E aí tem o constante do regramento seguinte que a gente consegue escalonar. Isso. Tá? Perfeito. E só para poder entender alguns pontos ainda sobre esse normal, essa lei padrão, eu estou dizendo aqui um condômino que infringe um regramento uma vez ou qualquer, né? Para a gente depois chegar no grau que a gente vai chegar, no máximo, que é o condômino antissocial. Precisa estar estabelecido na convenção ou pode estar no regulamento interno? Porque o regulamento interno tem quórum diferente. A multa precisa estar convencionada, é isso? Exatamente isso. A lei é muito clara. A lei utiliza exatamente essa mesma palavra, multa convencionada. Multa convencionada é multa prevista na convenção. Regimento interno não é documento hábil para prever penalização. É a convenção que prevê pena, não o regulamento interno. Tá? É muito bom entender essa distinção. Então, perfeito, né? Eu posso, por exemplo, ter um regulamento interno que me diga como utilizar a área comum, como utilizar, por exemplo, o pavimento da garagem, como fazer obra, né? Eu posso ter isso regulado no regulamento interno, mas a multa ela não vai estar ali. Não. O regulamento interno vai me dizer como eu deveria utilizar aquela área comum, como tem que ser o meu uso daquela área comum, as minhas atitudes, qual é o esperado, né? Qual é a regra. Agora, para o descumprimento do regulamento interno, não tem que estar no próprio regulamento interno, tem que estar nessa seção, tem que estar na convenção. Exatamente. Então, multa prevista em caso de descumprimento do regulamento interno tem que estar na convenção e não no regulamento interno. Na primeira, acho que isso é uma coisa que tem que ficar bastante na nossa cabeça. Em segundo lugar, o síndico ele tem certa discricionalidade para poder aplicar essa multa, que você estava falando, por exemplo. A minha convenção ela não limita o valor, vai até 5 cotas condominiais, por exemplo. O síndico ele pode aplicar uma, meia? Isso é muito importante você falar. Isso demonstra a dificuldade de ser síndico, né? Pode, não pode? O que o síndico pode fazer? E esse ponto é muito importante de ser ressaltado aqui, porque, mais uma vez, a lei não fala especificamente isso. Se a lei não fala, onde a gente vai encontrar o regramento? Na convenção. Então, é muito importante, e isso é muito importante, que os condomínios, os síndicos, principalmente, eles analisem a convenção antes de aplicar a multa. Porque algumas convenções têm regulamento próprio, tá? Da forma de aplicação da multa. O primeiro ponto que tem que ser observado com relação à aplicação de multa é: todos têm direito de defesa. Então, em hipótese nenhuma, se pode aplicar multa sem oportunizar o direito do condômino se defender. Não importa o caso. Não importa o que ele vai alegar. Não importa se está gravado que o cachorro fez cocô na área comum. Não importa. A questão aqui não é a defesa que o condômino vai apresentar. É o direito constitucional que ele tem de apresentar a defesa. Então, ele sempre tem que ser notificado para apresentar a defesa sob pena de multa. Então, feito isso, o segundo passo é ver qual o procedimento que a convenção estabelece. Eu tive um caso lá no escritório, foi bem interessante, ele chegou para mim já em fase final. Qual foi a situação? O síndico notificou o condômino para apresentar a defesa. O condômino apresentou, não importa. E aí o síndico a penalizou, aplicou a multa. E aí o condômino entrou com uma ação para anular a multa. Mesmo ele tendo a oportunidade, assim, não discutiu que o fato era claro, que ele realmente tinha infringido a convenção, não discutiu que ele tinha recebido a notificação para apresentar a defesa, mas ele entrou com a ação, alegando o seguinte, que a convenção estabelecia que antes de aplicar a multa, tinha que ser convocada uma assembleia para dar a ele o direito de apresentar a sua defesa perante a assembleia, para que a assembleia decidisse se a multa seria aplicada ou não. E como esse procedimento não foi observado, o condômino conseguiu ganhar o processo. Ele conseguiu anular a aplicação daquela multa tão somente pela não convocação de uma assembleia para dar a ele o direito de se apresentar um recurso, como se fosse um direito de expor os fatos. E o condomínio ele não só perdeu o direito de cobrar aquela multa, mas ele também vai ter custas com advogado, custas processuais. Exatamente. Acabou que o que ele ia penalizar para poder transformar aquela atitude ali né, em um exemplo ruim, né, de como não fazer, acabou gerando custas adicionais àquela atitude. Exatamente isso, do condômino. Agora você pensa o síndico, como o síndico vai se explicar para os condôminos?
Ele está diante de um caso de um condômino que cometeu uma infração inequívoca, comprovada, o síndico aplicou a multa, o condômino não só pagou a multa, como entrou com uma ação e ganhou o processo. Então o síndico vai ter que explicar o porquê dele não ter conseguido aplicar a multa naquele ato, os custos que ele teve com o advogado para contratar e os custos que ele teve por ter perdido a ação. Então, e o síndico pode até ser responsabilizado por isso, né? Uma eventual prestação de contas, porque ele não cumpriu com o papel dele. Ele não observou a convenção como deveria. Depois o síndico até conseguiu aplicar a pena, que aí ele convocou a assembleia, fez o procedimento e aí aplicou a multa. Mas ele teve um gasto, exatamente o que você falou. Ele gastou um dinheiro que possivelmente superou o valor da multa. Então, no final das contas, o condomínio teve um prejuízo pela falta de atenção do síndico com relação à sua convenção. Então, podia até talvez teve um advogado que estava lá assessorando o condomínio naquela época, também não observou, não sabemos o que aconteceu, se foi culpa só do síndico. Claro. Mas o fato é que realmente o condomínio foi penalizado. Então, a importância da notificação, de como aplicar a multa é muito importante. Isso pode gerar um problema enorme para o condomínio. Mas só voltando um pouco para a pergunta, na verdade, a gente percebeu a importância de seguir ali o que está na convenção. Mas se a convenção, por exemplo, ela não estabelece uma gradação, na primeira é 1, na segunda é 2, ela estabelece a mesma coisa que o Código Civil, é até 5. O síndico ele tem esse poder de aplicar uma cota na primeira, 2 cotas na segunda? Se a convenção não fala nada, tá? Se a convenção não tem absolutamente nenhuma regra, a decisão é do síndico. Recomenda-se que ele consulte um advogado, caso ele queira, para poder orientar ele na gradação dessa multa, mas a decisão é do síndico. Então, o síndico tem que aplicar a gradação conforme a opinião dele, ou, mais importante, conforme o histórico do condomínio. Isso que eu ia te perguntar agora, você tirou a minha pergunta aqui da minha cabeça, que é o costume do condomínio, né? Porque entra síndico, sai síndico, tudo bem que a convenção tem sempre a lei geral, está escrito, é o que está ali regulando e presente no condomínio, né? A lei do condomínio, mas também é sempre importante a gente observar o costume, né? Exatamente. A tradição, talvez, para alguns. Exatamente, porque o costume é uma fonte do direito, é uma das fontes do direito. Então, o costume tem que ser observado, ele tem um peso muito grande. Então, até às vezes até maior do que a convenção, depende do caso. Por exemplo, se a convenção fala da forma da gradação, mas o condomínio durante 50 anos jamais observou aquela regra, criou-se um costume de como vai ser aplicada aquela gradação da multa ou qualquer outra regra condominial. Então, se existe um costume aplicado por muito tempo, e o que é muito tempo, mais ou menos, é abstrato, vai de acordo com cada caso, não tem como fixar, mas se existe aplicação de uma regra por conta de costume, essa regra se tornou lei perante aquele condomínio, desde que não infrinja nenhuma legislação, né? Desde que seja legal. Claro. Isso me lembra até um pouco do judaísmo, né? Que a gente tem a parte escrita e você tem a parte oral, que era sempre os costumes, etc. E às vezes, muitas das vezes, é mais importante você seguir a tradição e os costumes do que a própria que está escrito. Exatamente, mas o que é religião se não costumes que a gente segue? Pois é. Todas as religiões, não importa qual seja, qualquer religião é baseada em costumes de milênios atrás. Então, costume realmente em qualquer área, perfeito essa posição, porque em qualquer área que a gente pesquise, religião ou direito, a gente vê que o costume é a fonte de tudo. Sim. Então, por isso que o costume tem um peso sempre. Inclusive, tem países que se fundamentam só na legislação através de costume, é common law. Sim. Você fala, então, por exemplo, Estados Unidos. Quem nunca viu um filme americano que o advogado fala caso McDowell versus não sei quem. Então, eles se baseiam sempre em costumes. Em casos antigos. Eles têm aqueles precedentes que eles têm que pegar para poder fundamentar. Então, eles têm todo o histórico que fundamenta novas decisões. Fazendo uma analogia totalmente leiga aqui, talvez ruim, você vai me corrigir, mas é como se a cada decisão a gente formasse uma jurisprudência, o síndico interna do condomínio, né? Ele está decidindo ali, ele é quem está com a caneta na mão, ele tá com o poder. É como se a cada escolha que ele fizesse, ele estivesse formando uma jurisprudência interna de como se aplica aquela regra específica que está convencionado, às vezes não está convencionado, ele está criando ali uma regra para o condomínio, né? Então, às vezes, um síndico passa 5 anos num prédio, né? Fazendo várias atitudes. E aí chega um condômino bastante irritado com as atitudes que ele tomou durante aqueles 5 anos. Só que aquelas atitudes não estejam, por exemplo, incorretas, aquele condômino não pode simplesmente entrar na função de síndico, o síndico anterior saiu, ficou 5 anos do cargo, saiu,
o síndico anterior não pode, o síndico novo, né, esse condômino novo, ele não pode entrar e simplesmente falar assim, eu vou fazer o avesso, o simétrico do que o síndico anterior fez. Exatamente. Ele, mesmo que ele não goste daquelas atitudes, ele vai ter que consultá-las em certos momentos até tomar atitudes conforme o que já foi feito, né? Exatamente, porque tem síndicos, a gente não pode esquecer, que ficam durante 10 anos, 12 anos, 15 anos. Não tem nenhuma ilegalidade nisso, tá? Não é esse o ponto. A questão é, se durante 15 anos se aplicou o entendimento e ninguém nunca se insurgiu contrariamente, criou-se um costume. Então, se mudou o síndico, ele vai ter que observar, não que ele vai ter que seguir cegamente, nada disso, mas ele tem que observar o que aconteceu nesse período tão longo para poder conduzir suas próximas decisões. Perfeito. Então, voltando agora um pouco sobre o assunto que a gente veio aqui conversar, que é o condômino antissocial, a gente conversou sobre a possibilidade de multa de uma infração de um regramento qualquer, que é a multa prevista até 5 cotas condominiais, e agora a gente tem essa nova gradação, esse condômino que reiteradamente comete equívocos, comete erros, vai contra as regras do condomínio. Então a gente tem esse condômino, essa espécie de condômino antissocial. E para ele a gente vai ter outras penalizações que simplesmente ser taxado, porque vamos combinar, né? Ser taxado como condômino antissocial já é, de certa forma, uma pena, né? Poxa, aquele ali é o antissocial do prédio. Já é uma certa pena, né? Num convívio que é onde você mora, onde você vê aquelas pessoas todo dia. Se taxado como antissocial já tem um certo estigma. Mas, além disso, a lei traz uma possibilidade de dobrar o máximo dessa pena, né? De passar de 5 cotas condominiais para 10 cotas condominiais, caso o condômino seja considerado antissocial. Então, esse talvez seja o que a maioria dos síndicos, a maioria dos condomínios, dos condôminos, vai buscar como talvez última alternativa, né, para aquele condômino. A gente vai discutir um pouco da penalidade de expulsão ou não, mas pelo menos antes da expulsão tem essa possibilidade de aumentar o máximo de 5 para 10 cotas, não é isso? Perfeito. Então vamos lá, lembrando só, artigo 1336, parágrafo 2º, pena prevista na convenção. Se a convenção não fala nada, convoca uma assembleia e por 2/3 pode aplicar uma pena de até 5 vezes. O condomínio continua infringindo. Então, reiteradamente, continua infringindo a norma convencional. Aí aplica-se o artigo 1337, segundo passo do regramento. A multa, aí tem que se convocar uma assembleia para poder aplicar essa penalidade. Quórum de 3/4 dos condôminos, quórum muito alto. 75%, né? 75%. É um quórum antes da unanimidade. Exatamente o quórum entre 2/3 e unanimidade. Porque 2/3 seria 66%, 3/4, 75%. Exatamente. E aí você pode aplicar uma pena, desde que você consiga essa aprovação de 3/4, uma pena de 5 vezes também. Tá? Lembrando que a primeira convencional pode ser 1, então aqui você conseguiria chegar até 5. E aí digamos que o condômino continua infringindo a regra convencional, a legislação, não importa. Aí chegamos no condômino social. Artigo 1337, parágrafo único. O que fala o artigo 1337? Ele fala que o condômino ou possuidor, tá? A gente fala em condômino, mas é qualquer pessoa, pode ser o locatário, por exemplo. O condômino ou possuidor que reiteradamente exerça comportamento antissocial. E o que é comportamento antissocial? Aquele que gerar incompatibilidade de convivência com os demais, como a gente já falou. Então, quando ele gera incompatibilidade de convivência, ele pode ser condenado a pagar o décuplo, 10 vezes o valor da cota condominial. Então, se a cota condominial é de R$2.000, por exemplo, uma pena de R$20.000 vai doer no bolso. Sim. E a ideia é exatamente essa, você aplicar a penalização para, de alguma forma, impedir que ele continue praticando aquele mesmo ato. Numa conta assim, básica do mercado imobiliário, a gente considera que custo com habitação tem que representar no máximo 30% da sua renda, né? Então, se o seu condomínio ele tem que ser menos do que 30% da sua renda. Mas vamos extrapolar aqui o caso em que o seu custo de habitação seja do custo básico de habitação, né, que é aluguel, condomínio, ou reforma, luz, água, etc. Ele seja só o condomínio. Então, nesse caso, a gente está falando 300%, né, ali a renda mensal. Então, é uma multa alta, com certeza. 3 vezes... a pessoa tem que trabalhar nessa conta básica que eu estou fazendo aqui, 3 meses para poder pagar aquela multa.
é bastante coisa. Não é uma multa simples, né? Que é pra gente falar aqui. Ó. Muitos podem pensar que às vezes vai ser uma multa simples, baixa, mas não é. É uma multa alta. E é importante falar isso, que se a pessoa não paga essa multa, ela vai ter uma ação de cobrança e ela pode perder o imóvel. Lembrando que essa multa ela tem a mesma natureza próprio terreno, ela tem a mesma natureza da dívida condominial. Então, ainda que o imóvel que ela mora seja aquele bem de família, o único imóvel que ela tem, que ela reside, mesmo assim, ela não pagando essa multa, ela pode perder o imóvel. E a importância de você não infringir, a importância de você não ser responsabilizado em pagar uma multa tão elevada. Bem, você falou agora, eu já tinha falado antes também, sobre o possuidor, sobre quem está ali praticando aqueles atos, né? E entra uma dúvida justamente sobre isso. Quando o inquilino é um inquilino antissocial, a gente já sabe que as multas normais elas são aplicadas e correspondem, e são próprio terreno, correspondem ao proprietário do imóvel em última instância. O inquilino não pagou a multa. De quem é a responsabilidade? A responsabilidade do proprietário pagar aquela multa, porque está na unidade dele. Com antissocial é a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa. E é muito bom ponto você falar sobre locação, porque a lei do inquilinato, no artigo 22, se eu não me engano, ela fala que o locatário é obrigado a cumprir a convenção. É uma obrigação que ele tem. E aí não tem discussão, não, mas ele não pode, por exemplo, alegar que o síndico não entregou para ele a convenção, que o locador não entregou para ele a convenção, não importa. A obrigação é dele de cumprir a convenção. Então é ele que tem que buscar a convenção para estar ciente do regramento daquele condomínio para não infringir. Então, ele descumprindo a convenção vai gerar uma penalidade. Quem vai pagar essa penalidade? Vai ser o condômino, o proprietário. Proprietário, por ser, obviamente, o proprietário pode pagar e depois cobrar dele, uma ação de regresso, problema nenhum. Mas qual a ideia daí, quando existe um inquilino? É você forçar que o proprietário tome atitudes para que aquele inquilino não descumpra mais. E aí, por exemplo, se ele está descumprindo uma norma legal, caberia uma ação de despejo por infração contratual. Porque no contrato dele, contrato de locação, locador-locatário, ele é obrigado a não descumprir nada, é obrigado a seguir a lei. E a lei fala que ele tem que cumprir a convenção. Se ele não está cumprindo a convenção, não está cumprindo a lei, infringiu o contrato. Então, caberia uma ação de despejo. Então, nesse caso, como o inquilino vai ter que pagar a multa de 10 vezes o valor, imagina, ele pagar a multa de 10 vezes o valor por uma infração que o locador tem que pagar, por uma infração que o inquilino cometeu. Então, ele deveria tomar uma atitude imediata, de entrar com uma ação de despejo imediata para tirar aquele inquilino. E é por isso que tem essa responsabilização tão grande, tão severa, para você tomar medidas drásticas para poder manter a paz entre a coletividade. Excelente ponto. Então, já emenda, inclusive, numa próxima pergunta aqui, que é, eu posso expulsar um condomínio antissocial? A gente viu que, pelo lado do proprietário, ele é muito fácil. Quando você tem um inquilino que ele foi responsabilizado, ele foi caracterizado como antissocial, fica bem mais fácil a partir da análise do contrato de locação junto com a lei do inquilinato, falar, esse inquilino está cometendo uma infração legal, então ele não só quebrou esse contrato aqui, mas ele também merece sair do meu apartamento, ele cometeu uma infração gravíssima, estou pagando 10 vezes a cota condominial por ele ser antissocial, pela atitude que ele tomou, eu encerro esse contrato, abro uma ação de despejo e o proprietário expulsa esse condômino antissocial. Essa é uma via que o condomínio força o proprietário a expulsar o condômino antissocial. A gente já passou por isso agora. Mas e o caso do condomínio expulsar diretamente o condômino, seja ele proprietário ou inquilino? Isso pode ser feito? Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? E o porquê disso? Primeiro ponto, artigo 1337, parágrafo único, que fala do condômino antissocial, ele fala que a penalidade é o pagamento de até 10 vezes o valor da cota condominial, além de perdas e danos. Tá? Qualquer dessas infrações pode gerar também perdas e danos, o condomínio pode cobrar do devedor, seja antissocial, reiterado, qualquer tipo de infração pode cobrar perdas e danos. A questão é, a legislação não fala absolutamente nada sobre expulsão. Quando não fala, a gente vai buscar o quê? Costumes, decisões, etc. E aí a gente começa a tender a aplicar, a analisar a questão do ponto de vista prático. Nós temos hoje, esse é um enunciado, é o mais forte, é o que mais nos embasa para poder entender dessa possibilidade de poder expulsar.
que é o enunciado 508 da 5ª Jornada de Direito Civil, que fala o seguinte: quando a pena pecuniária, quando a multa, quando o valor cobrado não for suficiente para poder coibir aquela atitude, é possível expulsar o condômino antissocial. Então, qual é a ideia? Se o valor cobrado em dinheiro não for suficiente para coibir aquela prática, é possível sim expulsar o condômino antissocial. E aqui eu vou dar um exemplo, se me permite dar um exemplo de como isso pode funcionar. Vamos dizer, por exemplo, que um jogador de futebol famoso compra a cobertura e vai morar na cobertura do prédio qual você é síndico, qual você é morador. Ele começa a fazer festa, barulho, gritaria, entrada e saída de pessoas, todos os dias. Todo dia tem aquelas festas, acaba 10 da manhã, barulho alto, gritaria, gente bêbada no corredor. Inferno. Vai ser um inferno morar nesse condomínio. Aí vai o condomínio, o síndico, ele convoca assembleias, pega a primeira multa, segunda multa, terceira multa, consegue aplicar a pena de 10 vezes o valor da cota condominial. Cota condominial, digamos aí, de R$3.000. Então, aplica a multa de R$30.000 para ele. Esse jogador vai falar, é 30 mil? Toma aqui, R$300.000, minhas 10 próximas festas estão pagas, não me perturba. Já estou pago, não me perturba mais. E essa é a ideia. Quando a multa não gera o efeito pretendido, não surte o efeito pretendido, por a pessoa ter muito dinheiro, por ter pouco dinheiro, se você não consegue evitar, a exclusão do imóvel se torna uma possibilidade, que vai ser a única possibilidade exclusão viável. Do condomínio do imóvel. Né? Exclusão do condomínio do imóvel. Se torna a única possibilidade viável de você conseguir retornar a paz que existia naquele condomínio. Entendeu? Perfeito, então. Então, é possível, mas é sempre bom a gente lembrar que essa expulsão ela não está pautada 100% na lei, mas também uma questão de costumes e o entendimento que se fez em cima do Código 1337 do Código Civil, né? do artigo, perdão. Correto? Então, não é algo escrito em pedra, por assim dizer. Exatamente. E tem alguns outros pontos também, se me permite. Esse é um ponto que foi mencionado, essa expulsão, mas tem outras questões que podem ser analisadas sem aquela gradação que a gente falou lá no começo, que a gradação é subjetiva. Teve um caso aqui no Rio de Janeiro, e é um caso real, de um condomínio em Ipanema, que um dos proprietários realmente tinha algumas questões psiquiátricas, isso era comprovado, ele morava no prédio ao lado do meu, olha só, ao lado do meu. Era uma pessoa de 2 metros de altura, enorme de forte, ficava andando com um pedaço de madeira na mão e ficava ameaçando as pessoas na rua. Ele era conhecido no bairro por isso. Foi até matéria de jornal isso. Pesquisarem no Google, vocês vão conseguir encontrar. E o que ele fazia no condomínio? Ele permitia a entrada de qualquer morador de rua, dizer que estava com ele. Então, o condomínio começou a ter muitos moradores de rua dormindo nos corredores. Não vou aqui mencionar a questão se a pessoa é perigosa ou não é perigosa, não importa aqui. A questão é, o condomínio, por conta dessa atitude desse condomínio, passou a ter muitos desconhecidos dormindo nos corredores do condomínio. Isso gera uma insegurança. Isso gera uma insegurança enorme para os condôminos, porque temos pessoas desconhecidas, quando não sabe a procedência, ninguém na verdade autorizou, né? Ele por uma questão psiquiátrica começou a permitir a entrada, realmente psiquiátrica mesmo, tá? Ele chegou a ser preso, chegou a ser internado, e ele começou a permitir. Então, nesse caso específico, o advogado do condomínio, ele entrou com uma ação direto, não teve assembleia, não teve nada, para expulsar essa pessoa do condomínio, porque ele colocava em risco a integridade física de todos os condôminos. Então, nesse caso, mesmo sem assembleia, mesmo sem nada, ele conseguiu uma decisão para expulsar esse condômino. Importante, né, esse relato que você fez, Sender, justamente para poder a gente ter em mente que cada caso é um caso, né, que precisa ser analisado. Sempre é bom contar com um bom advogado especialista imobiliário como você, né, ou como o escritório do Sender, justamente para poder analisar esses casos. Porque pode ser que faça sentido para um condomínio, por exemplo, ele aplicar uma série de regramentos ou uma série de penalizações a um condomínio específico, criando, por exemplo, novas formas ou multas para atividades recorrentes. Então, eu citei aqui, por exemplo, o cocô do cachorro. Você aplicar o beabá, né, fazer a notificação, multar aquele condômino, se for necessário, multar novamente, se for previsto, e você puder, multar no valor dobrado, escalar, pode ser bom, porque é uma atitude que não só talvez um condômino vá cometer, mas em um edifício, um condomínio,
que se tenha 1.000 unidades, por exemplo, talvez mais de um cometam esse tipo de erro, esse tipo de equívoco ali na área comum. Por outro lado, pode ser que para um condomínio específico, o seu caso não seja de seguir todas as etapas, mas seja, se você entende ali, se existe uma certa compreensão conjunta bastante forte, que aquele condomínio está trazendo um problema grande para o prédio, como é um caso, por exemplo, de um jogador de futebol ricaço que não está nem aí fazendo muito barulho e festas a rodo na cobertura diariamente, se aplica multa, ele não está nem aí, talvez seja o caso de chamar direto uma assembleia, convocar ali 3/4, vai ser fácil convocar e conseguir tirar aquele condomínio. Hoje a gente tem até a assembleia eletrônica, que pode ser inclusive transformada em sessão permanente, né? A gente já conversou sobre isso. Podem ver esse vídeo. Então você pode ter justamente a ferramentas para poder direto considerar aquele condomínio antissocial e, se for o caso, tirar ele ali. Ou pode ser o caso de entrar com uma ação diretamente para poder pedir a expulsão ou algum outro caso, né? E é sempre importante também a gente lembrar que um condomínio, ele, por mais que tenha seus regramentos internos, por mais que ele tenha todas as suas regras, o síndico tomando conta daquele condomínio, ele não é uma ilha, né? Ele está inserido dentro de um contexto que se existe Código Civil, etc. E também existe Código Penal. Então, muitas das vezes, por exemplo, esse condômino, desse exemplo que você trouxe, maravilhoso, Sender, um condômino grande, forte, que realmente poderia dar uma paulada em alguém, matar aquela pessoa. Essa pessoa que foi ameaçada dentro do próprio condomínio, ela pode procurar a polícia, certo? Ela pode fazer um boletim de ocorrência por ameaça, né, por grave ameaça. Então, acho que nesse caso, contra aquele condômino, correto? É sempre importante a gente ter isso em mente, que alguns casos, eles são casos também de polícia ou são casos direto de justiça. Perfeito. Correto? E um ponto legal que você falou, qual é a principal barreira que os síndicos encontram, além, obviamente, do quórum de 3/4, para conseguir caracterizar um condomínio como antissocial? A principal barreira é o medo. Isso acontece muito, porque você pensa, se aquele condomínio é antissocial, já existe um atrito contra aquela pessoa, já existe certo receio de como agir com aquela pessoa. Então, os síndicos hoje encontram muita barreira no medo, e medo totalmente justificado. Prudente. Por isso que muitas vezes se tomam decisões sem assembleia. Quando existe realmente um receio de risco à integridade física, como foi nesse caso dessa pessoa, é possível assim conseguir decisões favoráveis sem a necessidade de assembleia, exatamente pelo medo que existe ali. Se for uma atitude que cause muito medo, talvez seja até acompanhada, por exemplo, de medidas protetivas, restritivas, que sejam conseguidas, por exemplo, num boletim de ocorrência ou na polícia. Eu me lembro de um caso, de um condomínio específico, que um condômino do 4º andar, a síndica morava no 3º andar, um condomínio do 4º andar, ele saiu com uma faca, desceu as escadas e bateu na porta da síndica, né? A síndica abriu, sem motivo aparente, a síndica abriu e o condomínio deu uma facada na síndica. Nossa. Chegou a esse ponto, deu uma facada na síndica. Aí ela gritou, outros moradores separaram, chamaram a polícia. Esse condomínio, a síndica ganhou uma medida protetiva contra esse condomínio. Então é um primeiro passo, né? Porque, tudo bem, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a assembleia. Pô, eu vou chamar a assembleia para esse cara vai chegar na assembleia e vai me dar outra facada. Lógico. Né? Então, é claro que precisa ter todo esse olhar global sobre o assunto e que alguns casos são casos de polícia, são casos de justiça. Exatamente. Diretamente. E não quer dizer também que você não vai correr em paralelo em considerar aquele condomínio antissocial, em multá-lo, etc., justamente para poder também o condomínio ter danos e qualquer perda naquela ação de volta, receber uma quantia financeira que seja indenização por aquele ato,
que depois sirva para não só consertar, né, em caso de perdas ou danos, mas também para poder investir em alguma coisa do condomínio contra aquela mesma atitude ou coisa parecida. Né? Exatamente. É importante também separar questões criminais e cíveis. A gente está falando do antissocial do ponto de vista civil, tá? Código Civil. Se ele cometer um crime, como foi esse caso, a situação é outra. Aí realmente tem que procurar a polícia, procurar um advogado criminalista para conseguir uma medida protetiva para que aquele condômino não mais se aproxime da síndica ou de quem quer que seja. Tem muito caso também, por exemplo, de marido e mulher, que o marido agride a esposa, também se consegue uma medida protetiva, ali Maria da Penha. Então aqui a gente está falando do condômino antissocial do ponto de vista cível. Aquele que faz festa muito alta, aquele que coloca em risco a integridade física, mas por alguma ação dele, não por ele estar com uma arma, por exemplo, querendo matar todo mundo. Então, assim, são questões cíveis aqui que estamos abordando principalmente. Claro, mas só para poder também pontuar uma questão do ponto de vista penal, o exemplo que eu dei aconteceu com a síndica diretamente, mas poderia ter acontecido com um condômino contra outro condômino. Ou, no caso que você bem citou, entre marido e mulher, né, 2 condôminos. Nesse caso, o síndico também tem responsabilidade de intervir ou não. Sim, não. Você riu, Não, ri porque são questões complicadas. Quando a gente fala de marido e mulher, existe a legislação agora que estabelece que o síndico ele teria que denunciar agressão a idoso, criança, então o síndico já tem uma responsabilidade maior. Não, cada vez é mais complicado ser síndico, cada vez é mais importante que o síndico esteja preparado. Então, se o síndico suspeitar de alguma situação, ele tem que denunciar, ainda que seja uma denúncia anônima. Tá? Então, assim, marido e mulher, o síndico mais uma vez tem que agir. Pois é. Então, nesse caso, por exemplo, aconteceu um crime dentro do condomínio, eu não vou só esperar, como síndico, que aquelas 2 pessoas se resolvam, ou eu não vou esperar que a vítima chame a polícia contra o agressor. Eu também, como responsável por aquele condomínio, como responsável por aquele conjunto ali de moradores também, né, eu vou tomar a minha medida de chamar a polícia. Eu vou tomar a medida de buscar buscar documentar o que foi feito. Talvez uma testemunha, alguma coisa, uma câmera, etc. Eu vou buscar já isso e me preparar para uma eventual necessidade que aquela atitude vai ter. Não vou só deixar na mão dos outros. Exatamente. Perfeito. Uma pergunta que eu ouço muito no escritório, que eu acho importante a gente trazer para cá, é a seguinte: muitas pessoas se perguntam e me indagam muito se o próprio condômino, que é o proprietário do imóvel, pode ser expulso do seu local de residência. Ele mora naquele imóvel, às vezes é o único imóvel que ele tem para residir, e por uma atitude dele, ele pode ser expulso do seu próprio imóvel. E o que é importante ressaltar aqui é que a expulsão afeta somente um dos direitos inerentes à propriedade, que o proprietário pode usar, ele pode fruir, ele pode expor, ele pode reivindicar do imóvel. Quando a gente expulsa o condômino, o único direito que é afetado é o direito de uso. Ele fica proibido apenas de usar o imóvel. Mas ele pode emprestar, ele pode alugar, ele pode vender, ele pode dar em garantia, ele pode fazer o que ele quiser. Ele fica somente proibido de utilizar. Então, por isso, é permitido. É permitido, no caso, assim, a tendência é que a jurisprudência se consolide de ser possível a exclusão naquela hipótese, quando a multa pecuniária não surtir efeito pretendido. Perfeito, perfeito. E eu acho que um caso também, para a gente entender desse condômino antissocial, a gente falou aqui sobre questões penais, etc., não só o comportamento em si do condômino. O condômino ele é antissocial porque ele está fazendo festas, como a gente falou. O condômino é antissocial porque ele está ameaçando a vida de alguém, ou ameaçando alguém, ou ele bate nas pessoas, ou ele xinga todo mundo. Já tomei várias atitudes, etc. Não só esse comportamento dele pode o considerar antissocial. A gente tem um outro tipo de condômino antissocial, que é o condômino devedor. Aquele condômino que está inadimplente e fica inadimplente durante muito tempo. É aquele condômino que não tem jeito, que eu não consigo... o que eu faça, às vezes eu tento um acordo, às vezes eu tento X, Y e não cumpre. Ele sempre está devendo. Esse condômino ele também pode ser considerado antissocial, correto? Exatamente, perfeita colocação. Nós temos uma decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, do ministro Luiz Felipe Salomão, que ele fala exatamente isso. Foi uma decisão muito, muito importante, porque foi a primeira vez que trouxemos a hipótese do devedor, aquele devedor quanto mais, está importante dizer, não é o simples devedor, aquele devedor quanto mais.
conseguimos caracterizar esse devedor quanto mais como um ente social. E aí se aplicar todas as penalidades inerentes ao condômino antissocial. Então, hoje nós temos uma jurisprudência muito forte, né, Superior Tribunal de Justiça, nossa Corte Máxima em Legislação Federal, estabelecendo exatamente isso, que se o devedor quanto mais gerar esse prejuízo à coletividade, ele pode sim ser caracterizado como antissocial. Olha que interessante. E aí eu posso multar por ele ser devedor, e essa multa, eu acredito que nesse caso não vai ser paga, é um devedor, ele vai ser multado, vai ser uma multa severa, ele vai ter aquela cota, aquele montante devedor acrescido consideravelmente, e aí eu posso ir para 2 caminhos, acredito, né? O primeiro é cobrar aquela multa, entrar com uma execução contra aquele imóvel e, nesse caso, tomar o imóvel, certo? Exatamente. O que é importante só é analisar qual é o caminho melhor que tem que ser adotado. E aí é importante consultar um advogado especialista em direito condominial. Porque você pode penalizar, aplicar essa multa de 10 vezes, seguindo aquele regramento que a gente já conversou. A questão é, será que vale a pena atrasar o processo com relação a isso? Que pode. Não se discute. Perfeito isso. A questão é, se já existe uma dívida, é mais fácil você correr com o processo para conseguir fazer a penhora e o leilão do imóvel, para aí sim tirar ele de maneira totalmente definitiva, que ele não consiga sequer discutir, do que você brigar por uma pena a mais de 10 cotas. Então, assim, é uma questão estratégica. Compete. Se você quiser aplicar a pena, perfeito, segue. Definir se vale a pena ou não. É até uma questão que eu ia puxar agora, que eu ia falar de 2 caminhos. Um é você considera esse devedor quanto mais como antissocial, você aplica uma multa de até 10 cotas condominiais. Tudo bem, ok. A segunda seria expulsar, seria entrar aqui de que a pena não vai servir para poder, porque ele não vai pagar a pena não vai servir para poder coibir aquela atitude dele de dever, ele vai continuar devendo mesmo após a multa ser aplicada, e aí eu vou passar para a parte de expulsar aquele condômino. Na verdade, será que vale a pena, né? Esse custo de tempo, esforço, advogado, processo um pouco diferente, não vale a pena entrar direto com a execução, né? Então, por mais que exista isso, e seja aqui talvez um ponto que a gente esteja trazendo como uma... brainstorm. Como saiba mais, talvez, assim, eu diria, né? Como algo a mais para poder... esqueci a palavra agora, mas, bem, algo a mais para poder trazer para vocês. Acho que o mais recomendado nesse caso sempre vai ser entrar com uma execução, né? E aí é sempre importante também, não só consultar um advogado nesse momento, mas ser sempre conservador quanto às questões das atas, de cobrança. Então, ter uma boa administradora, ter um bom advogado do seu lado para poder fazer a ata da maneira certa, para que aquela dívida seja considerada líquida e certa, para que o condômino, inadimplente, né, a inadimplência como um todo seja bem contabilizada, isso esteja bem documentado, para que se permita entrar com uma ação de execução e não com uma ação de cobrança, que às vezes demora mais. Né? Exatamente, tá um bom tema para um próximo podcast, né? Com certeza, verdade. Mas sabe quando talvez seja interessante? Está pensando assim, essa aplicação para multa para o devedor, aquele devedor que para de pagar por pura e simples implicância. Então, assim, ele vai parar de pagar 2, 3, quando vai entrar com a ação ele quita. Depois para de pagar mais 2, 3, vai entrar com a ação ele quita. Pô, multa de 2% só? Então, às vezes ele está com aquele condômino que já é problemático, está querendo só causar perturbação, vai lá e para de pagar, paga 1, para de pagar 2, paga mais 1, e vai só procrastinando. Talvez ele... Aquele condômino que passa o ano inteiro sem pagar, quando vai ter assembleia, ele paga. Paga antes. Faz isso de propósito. Assim, não é o condômino que está com uma dificuldade financeira, mas é aquele condômino que faz isso propositalmente, para poder realmente perturbar o síndico, para poder realmente criar complicações para a coletividade. Talvez para esse vale a pena você caracterizar ele como antissocial pela inadimplência, que ele vai ser um devedor quanto mais. Todo ano ele está reiterando a sua inadimplência. Então, talvez nesse caso específico dê para pensar. Você não vai conseguir pela ação de execução que ele quita. Ele quita. Então, aí talvez valha a pena cogitar caracterizar ele como antissocial por ser devedor quanto mais. Muito bem trazido. Advogado é sempre, né? Ele consegue pensar nas coisas assim, incríveis. Pensou num caso específico, não é? Que dá para usar. Como é bom ter amigos? Por último, Leandro, acho que a gente está
falando aqui bastante sobre condomínio antissocial, etc. Mas em alguns casos, a gente sabe que existe, né, a possibilidade de um síndico querer caracterizar aquele condomínio como antissocial, mas ele está ali forçando a barra, ou às vezes nem forçando a barra, às vezes de fato não é antissocial. É só uma birra com aquele condômino, né? Quais são as responsabilidades? O que esse síndico pode causar para o condomínio e para ele, por ele estar tentando caracterizar um condomínio como antissocial e, na verdade, ele não é. Ele não encaixa em nada do que a gente falou nesse tempo todo aqui. Muito boa pergunta também, viu? É bom também ter boas perguntas para poder induzir boas respostas. Em 2021, nós tivemos uma alteração no Código Penal e entrou em vigor, se não me engano, o artigo 147A, que fala sobre o crime de stalking, aquele crime de perseguição. Ele pode ser aplicado a várias situações, como, por exemplo, a perseguição de um síndico para um condômino, como também de um condômino para outro condômino ou síndico. Então, qualquer caso que se compare uma perseguição injustificada, além da repercussão civil, né, o impacto financeiro que isso pode gerar, dano moral, qualquer tipo de abalo psicológico, isso pode gerar uma penalização criminal. Então, se um condômino entender que o síndico está perseguindo ele por simples implicância, sim, a perseguição direcionada, ele quer caracterizar como antissocial por simples e pura implicância, ele pode entrar com uma ação criminal contra o síndico. E aí, olha a importância do síndico agir bem, dos condôminos agirem bem, para não ter responsabilidade criminal sobre eles. É importante, né? É importante seguir o passo a passo. Quando você tiver alguma dúvida, consultar. Não tomar atitudes, não, eu vou já considerar ele como antissocial, já vou fazer X coisa, Y coisa. É pensar, ter aquela escala de essa atitude é mais grave, ela merece um remédio mais grave, né? Essa atitude não é tão grave, ela não merece um remédio tão amargo. É sempre dosar o remédio, né? Sempre dosar a multa, sempre dosar a sua atitude para que você não caia num crime de stalking, né? E, por outro lado, eu acho que o síndico que vai cometer stalking não vai estar nem escutando a gente, né? Eu acho que é muito mais fácil o condômino que se sinta perseguido ir atrás. E aí o condômino, se você se sente perseguido, se você acha que você está sendo considerado antissocial de maneira injustificada, se você acha que não só é antissocial, mas você está recebendo multas de maneira injustificada, atitudes do síndico de, às vezes, não deixar todo o entregador pode subir, menos no prédio do Joãozinho. Ou entrega o boleto de todo mundo, menos do Joãozinho, e o Joãozinho que se vire, você pode, né, buscar o seu direito de ser considerado como perseguido dentro daquele prédio. Exatamente. É importante também que isso tudo esteja muito bem documentado, né, Leandro? Perfeito. Documentação é o mais importante de qualquer situação, não só na esfera condominial, né? Eu acho que qualquer questão legal que a gente fale, é importante ter tudo bem documentado. Então, eu acho que fazendo um resumo aqui do que a gente falou, o condômino, ser considerado um condômino antissocial pode trazer benefícios para o condomínio, de ter mais um artifício na dosagem, né, para uma regra que seja descumprida de maneira reiterada ou algo mais grave que aconteça. O principal é que o condômino antissocial ele pode ser multado 2 vezes ao máximo do que prevê o Código Civil, né, uma multa convencional de até 5 cotas condominiais. Para um condômino antissocial, eu posso multar ele até 10 vezes a cota condominial. Além disso, em alguns casos específicos, pode haver até expulsão desse condômino. Então, é uma pena bastante amarga nesses casos, né? A gente falou de alguns exemplos aqui hoje, principalmente, eu acho, um exemplo de um jogador de futebol que faça festas toda hora, né? Aí a gente falou também sobre a necessidade do síndico usar de todos os artifícios e ver aquilo de uma forma global, porque pode ser que em alguns casos, por exemplo, venda de atos, venda de produtos ilícitos dentro de um condomínio, ou grave ameaça, ou tentativa de homicídio, como a gente até falou aqui. Esses exemplos eles podem ser caracterizados diretamente como antissociais em alguns casos, mas todos eles são, com certeza, crimes, né? E precisam ser denunciados à polícia, mesmo que não aconteçam diretamente com você, aconteçam entre 2 condôminos, né? O síndico precisa tomar essa atitude como representante.
Acho que é basicamente um pouco disso, né, Leandro? Exatamente. Fez um bom resumo sobre tudo. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente, por esse papo incrível que a gente teve juntos sobre condomínio social, as atitudes que o síndico e o condomínio podem tomar, quórums, tudo isso foi falado aqui de maneira bastante enriquecedora e específica por você. Muito obrigado, Leandro. Eu que agradeço a todos, nossos ouvintes, principalmente meu amigo, Ian Nacional. E quando precisar, só chamar. Obrigado.